Olá pessoal, vamos agora a um vídeo, tá, cujo objetivo é explicar quais são as principais áreas ou problemas que a IA lida e algumas aplicações dentro dessas áreas. Tá? Como eu falei, há uma área muito extensa. Se você pega o livro de IA básica do Russell, do Luger, que é o que a gente usa na disciplina, é um calhamaçozinho isso, porque algumas partes ainda não estão nem longe de serem completas, tá? Por exemplo, aprendizado de máquina, é uma passada um pouco mais direta, não tem os algoritmos para processamentos, etc., um pouco mais simples, tá? E mesmo assim é um livro gigante para se ler. Tá? Então a ideia é que eu vou pegar os principais problemas, lembrando que na disciplina nós vamos focar em resolução de problema por busca e aprendizado de máquina, mas a gente vai comentando outras áreas também para que vocês tenham uma noção, tá? De onde a IA pode atuar. Bom, começando pela resolução de problemas por busca, tá? Qual que é a ideia disso? Tá? Eu preciso achar uma solução para um problema. Vamos pensar lá no GPS, por exemplo, certo? Qual que é o meu problema? Eu preciso de uma cidade para outra com o menor caminho, certo? Então, para cada cidade que eu estou ali, eu posso me mover para todas as cidades vizinhas. A partir das cidades vizinhas, eu posso mover para todas as cidades vizinhas. Ou seja, eu tenho um espaço, tá, de soluções possíveis para ir de uma cidade a outra que é gigantesco, certo? Se eu quiser de Porto Ferreira a São Carlos, eu posso dar a volta lá pelo Amazonas se eu quiser e descer pelo Nordeste, voltar por São Paulo, pegar Washington Luiz e chegar em São Carlos, tá? Então eu tenho várias possibilidades que eu posso escolher, mas normalmente nesse caso a gente quer escolher a melhor possibilidade, né? Então eu dentre as minhas possibilidades eu tenho que achar uma solução. Dependendo do problema, essa sua solução vai ter que ser a solução de menor custo, tá? Ou de menor gasto, de menor caminho, enfim, tem que ser a solução mais próxima do ótimo ou a solução ótima, tá? Então a ideia do algoritmo, né, ou dos algoritmos de resolução de problema por meio de busca dado que eu tenho uma série de possibilidades que eu posso escolher, tá? Uma série de soluções, qual dela vai ser a melhor solução, tá? Então, não vai ser tipo, eu listo todas as possibilidades, começo a selecionar aleatoriamente, vão ter algoritmos, tá? Para acharem essas soluções da melhor maneira possível. A gente vai ver alguns que não necessariamente são da melhores, tá? Tem algumas vantagens em relação a isso, e alguns que vão de fato conseguir achar a melhor solução possível para um problema, tá? Lembrando que isso daí pode ser tanto para problemas cujo espaço, tá, de soluções é discreto, ou seja, vamos pegar o exemplo do restão, certo? Restão não, do puzzle, do H-puzzle, aquele tabuleirinho lá que você tem que ficar mexendo as pecinhas até ordená-las, tá? Ou pode ser o caso do GPS também, ó. Se eu estou numa cidade, eu tenho que escolher para qual cidade eu vou depois, certo? A lista de possibilidades é finita, eu não posso ir para infinitas cidades, eu tenho que ir só para as minhas cidades vizinhas, portanto o meu espaço, tá, de escolha é discreto, é bem definido, tá? Tem um número finito de possibilidades. Já se eu estou, por exemplo, eu preciso achar as soluções dos coeficientes de uma equação. Esses valores são números reais. Ou se é número real, eu posso colocar qualquer valor, pode ser 0,01, 0,001, 0,00001, 0,0001 e assim por diante. Então eu tenho infinitas possibilidades. Então o espaço de solução é contínuo, ele é bem definido, tá? E nesse caso, ou mesmo nesse caso, também é possível aplicar algoritmos de IA para tentar achar essas soluções da maneira mais efetiva possível, tá? Inclusive, muitas vezes, de uma maneira viável, tá? Porque se você fosse testar todas as possibilidades, você não ia encontrar enquanto você estivesse vivo, tá? Para dar uma solução, inclusive, em tempo viável, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplinhos aqui do que um algoritmo de busca pode fazer, que coloquei o exemplo do GPS, o tabuleiro de xadrez, então a gente vai ver busca com adversários também, que a gente pode aplicar a jogos de tabuleiro, o Eight Puzzle, tá? Cada um desses daqui, na verdade, eu coloquei como uma característica de algum tipo de busca que a gente vai ver na aula. Então, esse daqui a gente vai resolver com busca, um tipo de busca que vai ser chamada busca cega ou não informada. Esse daqui a gente vai resolver com busca informada. Esse daqui a gente vai resolver com busca com adversários. E no caso aqui eu coloquei uma empresa que quer abrir uma ideia, né, de uma empresa que quer abrir uma fábrica, por exemplo, ela tem que achar qual que é a melhor solução em termos de salário de funcionário, distância para o porto,
para comprar produto, né? Quanto que vai ser o custo do produto para chegar até onde ela está, enfim, envolvendo vários fatores, tá? E a gente vai tentar achar uma solução por isso, tá? Na aula, inclusive, eu implemento um dos problemas que eu implemento de fato, né? A gente tem uma empresa que precisa fazer uma convenção, precisa mandar os funcionários para São Paulo, né? Só que não posso mandar todo mundo, por exemplo, de vários lugares do Brasil, pegar o voo ao meio-dia normalmente é mais caro. Tá? Só que eu também não posso mandar muito antes do horário, vou botar de madrugada, vou botar num dia antes, 8 horas da noite, porque ele vai ter que chegar, vai ter que ir pro hotel, aí vai ter que chegar, se eles chegarem mais ou menos próximos, também tem a possibilidade deles achar o transporte, mas se também chegar distante, eles vão ter que pegar cada um seu transporte, então tem vários fatores aí que eu tenho que analisar, e a gente vai fazer um algoritmo que vai, não vai achar a solução, né, que a gente vai trabalhar nesse caso aqui, não vai ser o menor custo possível, tá? Mas vai ser muito baixo que se você estivesse tentando fazer na mão, que se você estivesse tentando várias soluções manuais, tá? Então a gente vai aprender algoritmos para fazer isso também, tá? Depois a gente tem a questão de representação de conhecimento e inferência lógica. Você já deve ter algum tipo de disciplina aí que teve este caráter, tá, de inferência lógica. Por exemplo, tá, vou pegar um exemplinho aqui. A gente tem de inferência lógica, tá? Por exemplo, se eu falar, todo homem é mortal, né? Para todo X, tal que X é homem, então mortal homem, tá? Então, traduzindo o que está escrito aqui, numa formulação um pouco mais matemática, todo homem é mortal, tá? Para todo X, ou seja, para qualquer X que seja homem, portanto é mortal. Não necessariamente homem do sexo masculino, tá? E aí vem aquela, bom, se Sócrates é um homem, tá? Então todo homem é mortal, então Sócrates é mortal. Eu fiz um processo de inferência por meio de uma regra lógica que eu tinha feito anteriormente. Tá? Então a gente consegue fazer inferências lógicas também utilizando inteligência artificial. Inclusive tem uma linguagem muito específica para isso, que é chamada de Prolog. Tá? E aí no final do ano passado, pelo menos, né, no final dessa parte de resolução de problema por busca, eu mostro essa linguagem porque essa inferência lógica, na verdade, vai ser um processo de busca dentro de uma árvorezinha de busca que a gente vai montar muito parecida com essa e que o Prolog monta para fazer as suas inferências, tá? Mas aí também dá para fazer várias outras coisas aqui com inferências lógicas, inclusive, tá? Resolução de equações. Okay? Então, esse vai ser o representação de conhecimento e raciocínio lógico. Tá? Temos também sistemas especialistas. Tá? O que é a ideia de um sistema especialista? Não tem muito glamour por trás disso, na minha humilde opinião, porque vai ter um especialista de domínio, tá? E todas as regras para um determinado problema que esse especialista faz, ele vai tentar passar para o computador. Por exemplo, se eu tenho um médico, tá? Aí o cara fala, se ele está com febre, se ele está com sintoma A, se ele está com sintoma B, se ele está com sintoma C, então ele tem dengue, certo? Foi um médico lá que me passou os sintomas, aí foi lá o programador e codificou isso. Pode ser por meio de if-else, tá? Sem problema algum. E aí, a hora que chega um paciente lá no consultório ou num sistema online, por exemplo, e ele fala, eu tô com sintoma tal, sintoma tal, sintoma tal. Você vai batendo os ifs lá, né, batendo as condições lógicas. Se bateu, você fala, então você tem tal doença. Só que não teve um processo, um algoritmo que foi lá, consultou base de dados, aprendeu, extraiu padrões, nada do tipo. Foi um humano especialista no assunto, tá? Que consegue formular regras, tá? A respeito de um problema. Então, nesse caso aí, sintomas médicos. Se o cara tem sintoma A, sintoma B, sintoma C, então ele tem tal doença. Se o cara tem sintoma D, E, F, então ele tem tal doença. Assim por diante. Se eu quiser fazer um filtro de spam, tá? Já teve muito classificador de texto baseado em sistema especialista, que o cara fala, bom, se apareceu a palavra férias, se apareceu o verão passado, se apareceu um ponto EZ no anexo, e etc. Você pode ir formulando essas regras, tá? Montar um sistema com isso, e perceba que, apesar de não ter todo esse glamour que eu falei, ele vai ter um comportamento inteligente. Pô, se eu tenho um sistema que me fala qual que é a doença que eu tenho, pô, esse sistema eu vou achar que ele é esperto, tá? Que tem algo muito próximo ao raciocínio humano por trás. Se eu tenho um outro sistema lá que eu dou um e-mail e falo, pô, esse daqui é um spam, abre lá, pô, spam, pô, esse sistema aqui é esperto, tá? Esse sistema aqui é inteligente, tá? E na verdade foi um conjunto de regras, mas lembrando que aqui na disciplina de inteligência artificial / computacional, a ideia é que nós tenhamos artefatos que demonstrem comportamento inteligente, ok?
Aí perceba que nessas situações, né, o teste de Turing valeria, né? Por exemplo, eu classifico, apareceu um e-mail na minha caixa de spam e é um spam. Você pode até se perguntar, pô, será que não foi um cara lá que está lá na sede do Google que fica olhando meu e-mail e está classificando ou não? Você não sabe, pode ficar na dúvida, né? Obviamente que a gente sabe que é um spam, mas pegar um leigo no assunto, às vezes ele pode ficar até na dúvida, achando que tem uma pessoa ali que está separando os e-mails dele, tá? De tão aproximado do real que é a solução. E além disso, tá, esses sistemas, tá, é interessante que ele tenha também um mecanismo, tá, responsável por explicar o resultado que ele fez. Então, não só as regras, né, mas explicar o porquê que você está dando uma determinada resposta. Por exemplo, tá, aqui eu tenho um dos primeiros sistemas especialistas muito famosos da área médica, que é o MICIN, tá? E traduzindo para o português, né, ele pergunta aqui, ó, qual é a infecção, tá? E ele dá tetes. O organismo da infecção do tipo Rod ou Coccus? É Rod. Aí ele foi perguntando outras coisas, então ele falou, ó, esta bactéria aqui, este organismo que você está analisando é coli, tá? Aí ele pergunta, mas por que é coli, né? Como você decidiu que o organismo é o E. coli? Eu usei a regra 084, que é uma regra interna do sistema lá, para concluir que o organismo 1 é coli, segundo o fator de certeza de 0,85. Aí você pode até apresentar a regra para a pessoa, falar, a regra 84 é essa regrinha aqui. Se então tem tal coisa, tem tal coisa, tem tal coisa, então é coli. Aí a pessoa fala, legal, então deve ser isso também, tá? Então pode vir acompanhado desse mecanismo de explicação, tá? Além disso, tá, uma das áreas que eu tenho mais proximidade, tá, é o entendimento da linguagem natural. Tá? E o que significa o entendimento da linguagem natural? Eu dar um texto e conseguir interpretar esse texto. Como assim conseguir interpretar o texto? Eu consigo interpretar o texto por várias maneiras. Tá? Por exemplo, conseguir classificar o texto. Se eu dar um e-mail lá, ele me fala se é spam ou não spam, só considerando o conteúdo textual. Se eu der uma notícia, ele fala se aquela notícia é do São Paulo Futebol Clube, é do Corinthians, é da Petrobras, é da Vale, enfim, é de economia, é do Obama, é da Lava Jato, dá um conteúdo textual e ele conseguir inferir qual que é a categoria desse conteúdo textual, ou dar uma coleção gigante, ele separar essa coleção por tópicos. Então tem várias atividades dentro do processamento da linguagem natural. Tem também a questão mais da linguagem em si mesmo, tá? Por exemplo, marcação da classe gramatical, identificar qual que é a classe gramatical de cada palavra, que isso também vai me ser útil posteriormente para várias outras tarefas, como essas de classificação, resolução de referência, tá? Então, por exemplo, tem um texto lá falando do presidente Bolsonaro, né? Bolsonaro, aí tem lá, ele estava no evento X. Bom, quem que é ele? Tá? Tem um mecanismo para descobrir que esse ele que eu estou falando é lá do Bolsonaro. Tá? Sumarização automática, fala, tem um textão gigante, eu extraí uma parte resumo, extrair um resumo do texto, né? De forma que dentro desse resumo contém as principais partes do texto e a pessoa consiga entender o que se trata do texto. Tá? Tradução automática, também uma área muito utilizada hoje em dia, que é da área de processamento de linguagem natural. Question and answers, ou perguntas e respostas. Tá? Se eu fazer uma pergunta, eu procurar numa base de conhecimento e responder a pergunta do usuário. Desambiguação de palavras. Tá? Então, supor que eu tenha lá manga, escrevi manga no meu texto, tá? Mas essa manga é manga de camisa ou manga de fruta, tá? Tem que saber do que se trata aquela palavra para, consequentemente, nos demais processos eu conseguir fazer processos ou inferências mais adequadas. Desambiguação de palavras, já falei, revisão ortográfica e gramatical do texto. Tá? Eu até tinha dado um exemplo do Grammarly que eu uso, tá? Para fazer correção gramatical e ortográfica do inglês, mas para quem usa o Word, para quem usa o Google Docs, já se deparou muitas vezes com esse mecanismo de revisão ortográfica e gramatical. Tudo isso feito por meio da inteligência artificial. E aqui eu peguei um exemplinho do livro do Luger, né, que é um dos livros base da disciplina, dessa parte de PNN, né, que aqui ele vai ilustrando, não todos os passos, obviamente, né, que a gente viu que são várias tarefas dentro do PNN, mas, por exemplo, para interpretar Tarzan, Kiss Jane, por exemplo, tá? Ele pode, por exemplo, pegar essa frase, passar por um parser que vai falar, Tarzan é um nome, né, um substantivo próprio, kissed é um verbo, ou seja, beijou, tá? A Jane é um outro nome próprio, então tá aqui, ele colocou certinho qual que é a frase nominal, qual que é a frase verbal, ele pode tentar também interpretar, fazer interpretação semântica, que Tarzan, ele é o agente, né? Porque o Tarzan beijou a Jane, então,
O TARS é quem realiza a ação, o agente realizador da ação. O KISS é o instrumento da ação. E Jane, tá? É quem sofreu então, o objeto, não tratei ninguém como objeto, mas enfim, é o objeto da ação, que também é uma pessoa, tá? O instrumento utilizado, já que é quis beijar, normalmente são os lábios, tá? E aí ele vai passando por vários outros processos também, que ele pode tentar extrair qual que é a localização, por exemplo, Kiss Jane in the Jam, qual que é a localização, tá? Se eu falar, por exemplo, o São Paulo jogou no Morumbi. O que Morumbi? Morumbi é um estádio de futebol, onde que ele está localizado. Então tem vários outros processos aí que, dado um textinho simples, a gente pode tentar extrair informações e usar essas informações para processos posteriores, ok? Bom, outra área que a gente vai trabalhar bastante na disciplina, eu havia mencionado, é a área do aprendizado de máquina, tá? Bom, o aprendizado de máquina é uma das áreas mais sensacionais, na minha humilde opinião. Inclusive, esse é o motivo de eu ter, vamos dizer assim, tangido para a área de inteligência artificial, é o aprendizado de máquina. Qual que é a maravilha do aprendizado de máquina? A maravilha do aprendizado de máquina é que eu dou dados, ele vai aprender com base nesses dados. Como assim? Se eu dar e-mails para ele falando que é spam ou não spam, vou ter um algoritmo lá que automaticamente vai aprender o que é um spam e o que não é um spam. Se eu der lá análise de consumidores, né, falar, esse cara aqui é bom pagador, esse é mau pagador, esse é bom pagador, esse é mau pagador, ele vai aprender automaticamente, tá? Quem que é bom pagador, quem que é mau pagador, sem que o humano, tá, precise ficar ali analisando aqueles dados, tentando extrair regra, fazendo tentativa e erro para ver se aquelas regras estão boas, tá? O processo de aprendizado de máquina vai automatizar isso daí, tá? Aí você fala, pô, mas não sei se compensa tanto. Às vezes o humano lá, indo lá, analisando regras, às vezes o cara já tem conhecimento, tudo, ele consegue fazer uns ifs, elses ali e ter um filtro de spam bom e um score de crédito bom ali para a pessoa, tá? Porque ele viveu muitos anos ali, ele tem os conhecimentos. Legal, até aí pode ser, tá? Concordo. É um pouquinho mais trabalhoso, eu poderia automatizar isso, mas até aí concordo. Agora, tenta fazer um conjunto de ifs, elses para classificar uma placa de par, isso é isso. Tá? Mas aí você tem que considerar que a placa de pare pode estar no centro, pode estar aqui, pode estar embaixo, pode estar meio tortinha, pode estar com vermelho mais intenso, pode estar com vermelho mais intenso. Tenta fazer uma série de ifs para classificar essa parede. Pode estar amassada, tá? Não dá para fazer. Tá? O algoritmo de aprendizado de máquina vai conseguir atuar nessas áreas também. Coisas que seriam impossíveis ou inimagináveis de programar manualmente, o algoritmo de aprendizado de máquina vai conseguir aprender, tá? E extrair modelos capazes de criar classificadores ou outras tarefas que a gente vai ver nesse tipo de situação. Bom, tentando definir um pouco mais o que é o aprendizado de máquina, o objetivo do aprendizado de máquina é tentar extrair padrões dos dados, tá? Então esse aprendizado, né, por detrás disso tudo, é uma extração de padrões, tá? Como assim extração de padrões? Bom, se você verificou lá, todo e-mail seu de spam aparece lá fotos, aumente, né, alguma coisa, enfim, herança, né, tem uma herança e etc. Perceba que se isso for frequente ou recorrente, isso é um padrão que ocorre dentro do spam. Então o algoritmo de aprendizado de máquina vai aprender esse padrão, tá? No caso de crédito, falar sempre que o cara tem uma renda de tanto a tanto, tem tantos filhos, está desempregado há tantos meses, ele costuma não pagar o empréstimo. Não estou falando que isso seja real, mas um exemplo hipotético. Se isso for recorrente na sua base de dados, se isso for um padrão, o algoritmo de aprendizagem de máquina vai lá e vai extrair esse padrão. Tá? Sempre a placa de pare, ela tem um contorninho assim, do P, né? Não importa a transação, mas tem um contorninho assado, as cores ficam mais ou menos nesse intervalo de valores e etc. Se isso for um padrão, ele vai aprender a extrair esse padrão. Tá? Então, o algoritmo de aprendizagem de máquina ele vai extrair padrões. Tá? Só que perceba que nesses exemplos que eu estou dando, tá? Para ele extrair o padrão, ele vai precisar de exemplos. Tá? Então, o aprendizado, a extração de padrões é com base em exemplos. Então, eu vou ter que passar uma base de exemplos para esse algoritmo de aprendizado de máquina para que ele possa extrair os padrões. Tá? E aí eu deixo aqui também uma definição do Tom Mitchell, que eu acho que é uma das definições mais fantásticas, mais precisas que eu já vi de aprendizado de máquina, que a pessoa muitas vezes lê a primeira vez e fala, o que está acontecendo? Mas é muito simples de entender. Ele fala assim, computer programming, eu vou traduzir, né? Um programa de computador é dito aprender com uma experiência E, com respeito a alguma tarefa T e performance P,
se sua performance na tarefa T, conforme medida por P, melhora com a experiência E. Olha que coisa linda e que provavelmente nessa minha primeira leitura ninguém entendeu, tá? Vamos pegar um exemplo que vocês vão ver que vai ficar muito fácil. Vamos supor, tá, que a minha tarefa, ó, de experiência aí, tá? Vamos começar pela experiência, vamos tentar fazer na ordem, tá? Ou melhor, não vou fazer na ordem, vou colocar a tarefa primeiro, tá? Vamos supor que a minha tarefa, tá, é resolver equações do segundo grau, certo? Essa é a minha tarefa. Qual que é a minha experiência? A minha experiência vai ser as tentativas que eu vou fazendo, tá, de resolver aquela equação, de resolver equações do segundo grau, melhor dizendo, tá? Então, o que é experiência? Conforme eu vou lidando com o meu problema, conforme eu vou interagindo com o meu problema, eu vou ficando mais experiente naquele problema. No caso das equações, conforme eu vou resolvendo problemas que tenham equações de segundo grau. Qual que é a minha medida de performance? O acerto. Tá? Conforme eu estou, a minha performance, eu melhoro minha performance, eu passo a acertar mais, correto? Beleza. Dado isso, o que ele está falando? Ó, então, supondo que eu tenho, minha tarefa é equação de segundo grau, minha experiência é realizar exercícios, ou resolver exercícios, a minha medida é o acerto, tá? Eu vou aprender, cadê? Task T, End Performance, is Performance Task IT. Se a sua performance em T, ou seja, o computador é dito aprender, tá? Se a sua performance em T, no caso aí, a minha taxa de acerto em T, tá? Que é medida aqui por P, né? Minha taxa de acerto, medida em P, melhora com a minha experiência. Ou seja, se conforme eu vou resolvendo mais exercícios, a minha taxa de acerto melhora, aumenta, eu aprendi ou eu estou aprendendo a resolver equações de segundo grau. Por outro lado, se a minha taxa de performance cair, quer dizer que eu estou desaprendendo, certo? A ideia é essa, ó. Conforme eu fui interagindo mais com o meu problema, conforme eu fui resolvendo mais equações do segundo grau, tá? Então, fui tendo experiências em resolver equações de segundo grau. A minha taxa de acerto aumentou, é dito que eu aprendi. Faz sentido, não faz? Vamos pensar jogar xadrez. A pessoa aprendeu a jogar xadrez? Como que eu posso falar se a pessoa aprendeu a jogar xadrez? Eu vou colocando, ensino a pessoa vai tendo experiência em jogar xadrez, vai jogando xadrez, né? E se, conforme ela vai jogando mais, ela vai ganhando mais, tá? Ela está aprendendo a jogar xadrez. Por outro lado, assim, conforme ela vai jogando mais, ela vai perdendo mais, ela está desaprendendo, não está aprendendo a jogar xadrez, ok? Então, traduzindo esta frase complexa, é mais ou menos nesse sentido. Se eu vou interagindo em alguma tarefa e eu vou melhorando o meu desempenho naquela tarefa, eu estou aprendendo, tá? Bom, a área de aprendizado de máquina é uma das áreas fundamentais em diversas outras áreas, muito utilizada na linguagem natural, em recuperação de informação, aqueles motorzinhos de busca tipo o Google, né, que você digita alguma coisa e incrivelmente aparecem as páginas mais relevantes para você, tem algoritmo de aprendizado por trás, de aprendizado de máquina por trás, sistemas de recomendação, te recomendam filmes, livros, etc. Tem aprendizado, segurança para ter inclusive reconhecimento facial ou identificar se está pegando fogo, tá? Aprendizado de máquina, visão computacional. Segurança também envolve, na verdade, essa da imagem que eu falei é um exemplo de visão computacional que é o próximo, tá? Mas também é de visão. Keystroke recognition, reconhecer quem que está digitando, tá? Reconhecer o autor de alguma coisa, se é quem fala ser o próprio autor. Detecção de intrusão, tá? Então, tudo dentro da área de aprendizado de máquina. Visão computacional, que é dado uma imagem, tá? E vídeo, tá? Vídeo você pode representar o vídeo por uma sequência de imagens, tá? Mas dado uma imagem, eu, por exemplo, consegui classificar do que aquela imagem se trata, por exemplo, é praia, é pista, enfim, roda gigante, ou ainda dentro dessa imagem conseguir localizar quais são os objetos dentro da imagem, falar, então dentro dessa imagem tem um semáforo, tem um carro, tem uma pessoa, e de fato conseguir não só identificar os objetos, e classificar essas pessoas, como eu falei, semáforo, carro, pessoa, enfim, bioinformática para descoberta de vacinas, sequenciamento genético, identificar a função de proteínas, enfim, é bem grande as aplicações de aprendizado de máquina. Aqui eu coloquei só um exemplo de um exercício que inclusive a gente faz na aula, né, em que a gente pega uma base de dados, tá, aplica um algoritmo de aprendizado de máquina, nesse caso aqui é uma árvore de decisão, deixa eu dar um zoomzinho aqui melhor, tá? Tem uma base de dados, aplica um algoritmo de máquina, e eu extraio aqui, com esse algoritmo específico, que é o de árvore de decisão,
um conjuntinho de regras que eu posso utilizar tanto para automatizar, tá? Então, por exemplo, vamos supor que isso daqui fosse uma base de clientes, bom pagadores, não pagadores. Eu posso ter um conjunto de regras que vão me falar se o cliente é bom pagador ou mal pagador e regras que explicam, inclusive, o meu conjunto de dados, tá? Nesse exemplo muito simples e muito de brincadeira, o cara fez ele criou uma base de dados em que ele anotava quando que ele devia, qual que era a aparência do tempo, qual que era a temperatura, qual que era a umidade, qual que era o vento em determinado dia, tá? E se deu tornado ou não deu tornado, certo? E aí ele, com base nessas bases que ele foi coletando, ele consegue automaticamente, tá? Induzir essa árvore de decisão. E essa árvore de decisão fala, pô, hoje está chovendo, a temperatura está moderada, a umidade está alta, o vento está forte. O que será que vai ter? Vai ter tornado ou não vai? Eu posso pegar essa árvore, que na verdade representa um conjunto de regras, e tentar inferir. Falei, pô, hoje vai estar chovendo. Bom, chuva, vem para cá. Eu falei, vai estar ventando? Falei que vai estar ventando, tá? Forte. Então está ventando forte, então não vai ter tornado. Certo? Então, com esse conjunto de regras, tá? Eu consigo inferir um processo, inferir aí qual que vai ser o valor dessa variável aqui, que é tornado ou não tornado. Então, isso pode ser para spam, não é spam, é bom cliente, é mau cliente, enfim. E esse conjunto de regras vai explicar esse conjunto de dados. Então, eu consigo, através desse conjunto de regras, falar, ó, quando está ensolarado e a umidade está alta, não tem tornado. Quando está ensolarado e a umidade está normal, aí tem tornado. Quando está nublado, tem tornado. Quando está chovendo e o vento está forte, não tem tornado. Quando está chovendo e o vento não está forte, e o vento está fraco, perdão, aí tem tornado. Né? Então a gente consegue inclusive explicar a nossa base de dados. Aqui um exemplinho que eu tirei, que eu peguei aqui, tá? Do uso de aprendizagem de máquina para a visão computacional, que eu tenho uma imagem, ele vai extraindo quais são os objetos dessa imagem e vai classificando quais são os objetos. Inclusive classificou até a bolsa que a mulher estava segurando aqui, tá? Identifica praga em plantas, aquele censo urbano no sentido de áreas construídas, terrenos vazios. O pessoal da geografia usa muito para detectar área desmatada, ou tipo de vegetação, lagos, etc. Tudo isso a gente consegue fazer com a visão computacional. Aí sistema de recomendação que vai desde recomendar produtos, recomendar amigos, recomendar notícias, enfim, ranquear determinado tipo de informação que você está buscando de acordo com as suas preferências, filtro de spam, jogos que se adaptam ao seu jeito de jogar. Nossa, na verdade, eu preciso atualizar esse meu FIFA, hein? Tá FIFA 16 ainda, estamos no 21. O Kinect, né? Tem aquele esquema de você fazer gestos, ele reconhecer os seus gestos e fazer uma ação. Reconhecimento biométrico, né? Tanto reconhecer uma pessoa pela face ou pelo jeito que essa pessoa digita, tá? Enfim, várias outras aplicações. Temos aqui também a robótica, tá? Não pensar necessariamente sempre em robótica como um robozinho que sai andando e etc. Mas robótica é quando você tem um agente físico, normalmente mecânico, tá? Interagindo com um sistema inteligente que vai fazendo ações de acordo com as ordens, com os comandos desse sistema inteligente. Tá? Normalmente você tem os sensores para captar informações externas, processar essas informações e interagir de acordo com o ambiente. Tá? Aqui eu deixei alguns exemplos, tá? Vou pedir para vocês, porque não faz sentido eu tocar eles aqui no YouTube, já que eu estou no YouTube, tá? Mas enfim, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, do Asimo, da Honda, que é um bem famosinho, já é um humanoide mesmo, mais próximo do humanoide, tá? O Google Robots, tá, dá um pouco de medo, né? Tem uns robôs que parecem umas cabras, etc. Você chuta, eles levantam, mas é interessante de se ver. Robôs aspiradores também fazem uso de inteligência artificial, estão ficando um pouquinho comuns hoje em dia, né? Aqui a parte de carros autônomos, também deixei alguns links para vocês verem, tá? Aqui tem uma parte de drone também que eu deixei para vocês. Legalzinha. E eu não estou nem mencionando comando por voz, que eu já tinha mencionado anteriormente, né? Mas enfim, Alexa, Siri, o OK Google, lá que eu não sei nem como é que chama o assistente do Google, mas enfim, assistente do Google, tá? Assistente do Google, tudo aprendizado de máquina, que eu deixei várias outros exemplos aí onde a gente pode aplicar algoritmos de aprendizado de máquina. Okay? Bom, é isso nesse vídeo.
Tá? E a partir do próximo vídeo, eu vou passar para vocês um histórico da inteligência artificial, da onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente vai, para a gente entender mais ou menos a evolução, o que aconteceu, inclusive não cometer os mesmos erros que já foram cometidos e ter uma noção de tendência da área. Tá? Então até o próximo vídeo.